João Alex, ouvintes da Santa Cruz FM, estamos de volta girando pela cidade. Eu falo aqui direto do campus Santa Cruz do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar de um assunto bem interessante, bem importante, na verdade um momento histórico, que nós vamos vivenciar, nós aqui de Santa Cruz, da região do Trairi, do litoral potiguar, enfim, de uma faixa importante aqui do estado do Rio Grande do Norte. Posso dizer de um país inteiro, algumas partes do Brasil vão conseguir ver, mas nós estamos num local privilegiado para ver o eclipse solar anular que vai acontecer no próximo sábado, em várias partes do mundo. Eu estou ao lado do professor Rony Lima, que é professor de Física do IFN, que vai explicar para a gente o que é esse eclipse e por que a nossa região vai ser tão privilegiada de ver essa mudança, esse eclipse que vai acontecer no final da tarde do próximo sábado. Professor Rony, a gente agradece demais a presença do senhor aqui na Rádio Santa Cruz mais uma vez. Primeiro eu queria que o senhor explicasse o que é esse eclipse solar anular que vai acontecer sábado. Bom dia. Bem, bom dia aos ouvintes. Bem, a gente vai presenciar um fenômeno, como você disse, um fenômeno raro, um fenômeno astronômico, que corresponde a gente pode chamar de um alinhamento entre Terra, Lua e Sol, onde a sombra da Lua é projetada na superfície da Terra. E o que é interessante é que existe uma certa coincidência nessas medidas astronômicas, que a relação entre tamanho da Lua e do Sol e distância da Terra, no caso a Lua está pertinho da Terra em relação ao Sol, faz com que esse fenômeno ocorra. E por que é importante falar isso? Porque o que a gente vê é como se a Lua estivesse encobrindo o Sol. E quando você olha para os tamanhos desses astros, eles são muito diferentes. O Sol é 400 vezes maior do que a Lua, em diâmetro, falando em diâmetro. Mas como a distância do Sol em relação à Terra também é 400 vezes maior, aproximadamente, do que a distância Terra-Lua, essa coincidência faz com que a gente possa presenciar, visualizar esse fenômeno tão interessante e histórico, realmente, como você disse, porque ele é raro de acontecer. Então, nós aqui estamos numa posição privilegiada porque nós vamos conseguir observar o eclipse na sua configuração máxima, ou seja, a gente vai ver um anel de fogo, quando a Lua estiver na posição em que ela vai estar realmente de frente para o Sol, quando a gente observar. Em outros lugares, a gente não conseguiria ver o eclipse do jeito que a gente vai ver aqui, viria apenas parcial. Então, a gente realmente está numa posição privilegiada. O jeito que o senhor diz, essa faixa aqui de Santa Cruz, de Natal, até de João Pessoa, é uma faixa que é mais privilegiada, é isso? Isso, exatamente. É uma faixa que é aqui pertinho do Equador terrestre, E nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nós vamos ter as melhores posições para a observação do eclipse. As únicas duas capitais brasileiras que vão presenciar esse fenômeno na sua plenitude são Natal e João Pessoa. E aqui em Santa Cruz, no interior, a gente vai ter também uma visão privilegiada, assim como vai ser em Natal. Então, a gente não está em desvantagem nenhuma em relação à capital. Se o céu estiver limpo, estiver em condições de observação, a gente vai ver tranquilamente na qualidade máxima do fenômeno. O que é esse fenômeno, então? Existem dois eclipses solares, isso o total e o anular, como o senhor estava me explicando em off antes da gente entrar no ar. Esse vai ser o anular, isso porque qual a diferença? Bem, a gente pode até demonstrar aqui, não é? Sim, que só para dizer, Alex, João, ouvintes, a gente está aqui no Laboratório de Física, do IFRN, e a gente vai demonstrar como é que vai ser esse eclipse para o pessoal que está em casa, que está nos acompanhando pela internet, especialmente ver como é que vai acontecer esse eclipse aqui na nossa cidade e no nosso estado. Pois é, então a gente tem um pequeno esquema demonstrativo aqui, com uma lâmpada representando o Sol, uma bolinha aqui de papel representando a Lua e uma bola de isopor representando a Terra. Então, para explicar a diferença do eclipse total para o anular, a gente precisa visualizar que o fenômeno ocorre porque a Lua ela entra na linha aqui que liga o Sol à Terra, fazendo uma projeção de uma sombra. Então, é a sombra da Lua que fica projetada na superfície da Terra.
né? E o eclipse que a gente vai ver, né, é um eclipse que está acontecendo em que a Lua está numa posição mais afastada da Terra. Então, a gente não vê o Sol totalmente encoberto, né? Se a Lua estivesse mais próxima da Terra, a gente veria o Sol totalmente encoberto. E aí a gente não veria o anel de fogo, né? Então, o nome eclipse anular é em referência a esse anel de fogo que a gente vê no momento do ápice do eclipse, justamente porque a Lua está passando na frente aqui, projetando uma sombra, mas ela está distante da Terra. Se ela estivesse próxima da Terra, a gente não veria esse anel de fogo, e aí seria o eclipse total do Sol. Esse anel de fogo, vamos dizer assim, é a borda que a gente vai ver, é isso? Isso. A borda do Sol fica visível ainda, né? E fica bem interessante porque no momento do ápice do eclipse, né, a gente como se a gente tem a impressão de que está pegando fogo no anel ali. A gente não vê só o Sol, né, assim, brilhando como a gente vê no dia a dia. Então, é um fenômeno diferente e muito interessante de ser observado. Aqui em Santa Cruz, qual o local que o senhor indicaria que seria o melhor para a gente visualizar? Sem dúvidas, o alto lá de Santa Rita, não é? Porque você precisa ter uma visão do pôr do sol. Não vai começar tão tarde, né? Mas é interessante que você esteja numa posição alta para você conseguir ver o horizonte. O sol já vai estar baixando. E o fenômeno ele dura, né? Tem uma duração de mais de 1 hora. Ele vai começar por volta de 3h40, né? E o ápice, né? Que é quando a Lua vai estar exatamente na frente, que a gente vai ver esse anel de fogo. Já vai ser por volta de 4h40, 4h45. Então, é interessante que o pessoal acompanhe todo o fenômeno, né, que fica bem, bem legal. Professor, tem alguma recomendação? As pessoas, por exemplo, podem ver a olho nu esse fenômeno ou precisa proteger os olhos, apesar desse eclipse solar acontecer? É muito importante isso, né? A gente não deve olhar diretamente para o fenômeno, né? Porque a intensidade da radiação solar ela vai ser prejudicial à sua visão, né, a quem estiver observando. Naturalmente, você já não consegue olhar para o Sol. Se você, agora, durante o dia, tentar olhar para o Sol, você não vai conseguir, né? No eclipse, como a Lua vai estar encobrindo, nesse caso, parte, né, do disco solar, você vai conseguir manter os olhos, né, na direção do Sol, mas isso vai causar danos irreversíveis à sua visão se você não estiver bem protegido, né? E que proteção é essa? A gente deve usar um filtro, né? A melhor recomendação é o chamado filtro de soldador, né? É uma lente que você compra em materiais de construção e tem que ser pelo menos o número 14. O número 14 é o ideal porque ele lhe dá a proteção mínima necessária, né? E vai permitir que você consiga ver com uma certa nitidez, porque também se você aumentar muito o filtro, você perde a qualidade do que você vai ver, né? E se você abaixar do número 14, você vai poder ter problemas, né? Então, o ideal seria um filtro número 14, que você compra em qualquer material de construção, não é baratinho, né? Talvez, devido à procura, já não tenha tantos filtros. A gente tem informações que realmente têm diminuído e o valor um pouco aumentado. Pois a demanda e a oferta, né? Mas aí, assim, essa é a recomendação. Não adianta tentar observar com óculos escuros, chapa de radiografia, que o pessoal antigamente usava, né? Isso não vai proteger os seus olhos. Você tem que utilizar a proteção adequada, que é esse filtro de soldador. Um fenômeno como esse, tem previsão assim, de quantos em quantos anos acontece? Essa geração, por exemplo, vai voltar a ver um fenômeno desse? Bem, o fenômeno ele acontece em várias partes do mundo, né, todo ano. O que a gente está tendo a sorte é porque está acontecendo na posição que a gente consegue ver. Para a gente vai ser difícil ver de novo. Para a gente vai ser muito difícil, né? Se não me engano, tem uma previsão de outro desse acontecer por volta do ano 2045, 2046, né? Mas essas previsões elas se confirmam com o tempo, né? E realmente, como você disse, assim, é uma oportunidade que a gente pode considerar única. Então, quem puder, assista, para não se arrepender de não ter visto depois. E um fenômeno como esse muda o ambiente, os animais modificam também suas atividades, vamos dizer assim, não é? Há uma mudança do meio ambiente? Todo fenômeno natural,
principalmente os fenômenos que não são contínuos, que não acontecem com frequência, eles trazem algumas mudanças, principalmente para o comportamento dos animais, né? Então, um exemplo muito simples é você pensar nas aves, né, que têm o costume de dormir cedo, né? Então, quando está anoitecendo, num dia comum, você vai ver uma galinha, o galo indo para o puleiro lá para dormir, né? E aí eles vão achar que está anoitecendo às 3h pouco da tarde, né? Então, vai ser comum a gente ver a galinha indo dormir, né? Indo se recolher achando que está anoitecendo, né? E isso é uma mudança de comportamento do animal, que vai também acontecer com outros animais, porque vão ter essa impressão, né? Como eles não vão conseguir discernir que é um fenômeno que tem uma duração ali de um pouco mais de 1 hora, eles vão ter esse comportamento. O que não pode dormir é a gente tem que ver, né? A gente tem que estar atento para não perder, com certeza. Professor Rony Mello, a gente quer agradecer muito as suas explicações, essas informações importantes e reforçar, né? Próximo sábado, a partir das 3h30, mais ou menos, está começando o fenômeno, não é isso? Exatamente. A partir das 3h30, fiquem prontos, apostos para observar, né? E não percam, que é uma oportunidade única para nós aqui da região. Bacana. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo espaço e estamos aí sempre que precisar. O IFRN, o grupo de física, está disponível para contribuir com a informação científica aí. Quem disse que física é chato, né, professor? De jeito nenhum. Venham conhecer a física aqui no IFRN, vocês não se arrependem. Obrigado mais uma vez ao professor Rony Mello. Informações importantes, então, né, desse eclipse solar anular que vai acontecer no próximo sábado, viu? Em nossa região, como bem disse o professor, privilegiada para acompanhar esse eclipse por volta das 3h30, começando, e seu ápice ali por volta das 4h40, 4h45, o pessoal ficar atento para acompanhar, né, todo esse fenômeno que vai ser, sem dúvidas, histórico esse momento para essa geração. Voltamos aos estúdios.